Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais uma semaninha aqui juntos. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, dos nossos encontros. Então, aqui é a Vanessa Batista e nós estamos no canal A Arte de Vanessa Batista. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para mais dicas de escrita criativa. Combinado? Então, eu prometi para vocês que eu ia mostrar os livros, né, que eu estava indicando nos gêneros literários. O pessoal me pediu para mostrar os livros, né? Então, eu peguei minha panelinha antiga para me recordar dos livros. Então, eu tinha indicado no romance, né, Um Amor para Recordar, do Nicholas Sparks. Eu peguei o livro aqui, ó, é esse livro aqui, né? O Amor para Recordar é um romance muito bom, é muito lindo esse romance. Porém, eu gosto mais do filme. Lembra que eu disse pra vocês? Eu gosto mais do filme. O livro é lindo, é maravilhoso, porém o filme não fica atrás. O filme é muito mais emocionante, os atores que fazem o filme é muito bom, né? Então, lógico, né? O livro é excelente. Eu, claro, sempre indico pro pessoal ler mais, mas vocês não vão perder nada assistindo o filme, né? Não tem nada a acrescentar no livro, né? Então, assim, leiam, assistam, é bacana, tá? Eu falei também do Seu Ficar, né? O Seu Ficar é um romance psicológico, lembra que eu falei da Gayly Forman? Eu peguei o Seu Ficar e o Pra Onde Ela Foi, pra vocês verem. Esse aqui é o Seu Ficar, né? Tá com a capa do filme, né? O livro, né? Com a capa do filme original. O filme é muito legal, porém o livro é 1000 vezes melhor. Vale muito mais a pena ler o livro, tá? E o Pra Onde Ela Foi é a continuação do primeiro. Não é assim tão bom quanto o primeiro. O primeiro é 1000 vezes melhor, tá? Mas você fica sabendo o final da história, né? O que aconteceu com ela, com a personagem principal. Então, assim, eu não gosto de deixar pontas soltas, né? Então, se tem continuação, eu leio, né? O 1, 2 ou 3. Mesmo que eu não tenha gostado do livro, né? Do primeiro livro, por exemplo, eu leio as continuações pra saber o que acontece com o personagem, né? A gente tem que saber o que acontece. E o romance histórico, lembra que eu falei pra vocês que o meu também faz parte do romance histórico? Eu peguei o da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Esse aqui é uma versão mais simples, né? Eu paguei bem baratinho, R$10 nesse, um sebo, né? Uma versão mais simples. Eu tenho uma versão mais bonita, né? Essas aqui, eu passei muito tempo tentando comprar esses livros da Jane Austen. São lindos, a amo de paixão, né? Eu fiquei 2 anos tentando comprar, porque esses livros aqui não são baratos, mas eu consegui comprar numa Black Friday. Só que eu não uso para ler, eu uso só para guardar. Eu deixo de enfeite na minha estante. Então eu peguei e comprei esses mais simplesinhos para poder ler. E esse, O Orgulho e Preconceito, é o meu livro favorito de época, né? Então, assim, para quem gosta de romance de época, é um livro incrível. Com tantos hots que tem hoje em dia, com tantos filmes com cenas explícitas, com as novelas com muito sexo apelativo, você lê um romance desse, que mal tem um beijo e você se emociona do começo ao fim, como que uma pessoa consegue prender o leitor com tão pouco, vamos dizer assim, né? E hoje tem livros tão... Para prender um leitor, tem cenas muito mais intensas, porque o conteúdo é fraco. Então não consegue prender o leitor se não tiver cenas muito provocantes. E a Jane Austen dá um banho de escrita e mostra pra gente como que é um escritor de verdade, principalmente nessa época. Então, assim, O Feitiço da Lua e O Poder do Amor, que são os meus livros, os 2 primeiros, se passa em 1902 o começo, né? Então, assim... E depois do mundo do Poder do Amor, quando vai para o Mundo Novo, Novo Mundo, já é um livro distópico, já passa muito tempo à frente. Então, assim, eu considero um livro histórico, porque mostra partes históricas, mostra fatos históricos, né? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, mostra o primeiro telefone no Brasil, mostra o helicóptero quando veio para o Brasil, os carros, como eram os casamentos, os romances daquela época. Então, assim... Claro, tem que se pesquisar para se escrever um romance histórico, tem que se pesquisar, na verdade, para escrever qualquer coisa. Principalmente se você for colocar algo real nas histórias, né? Você tem que saber do que você está falando, tá? Então, para quem está começando a escrever, toda vez que você for escrever um livro, for escrever uma história, for escrever algo, você tem que saber do que você está falando, tá certo? Não é porque você não está escrevendo uma crônica, não é porque você não está escrevendo fatos reais, né, vamos dizer assim, que você não vai pesquisar o que você está escrevendo. Você não vai saber o que você está falando, mesmo sendo uma ficção.
tem que ter algo real ali. Não pode ser totalmente inventado. Até os livros inventados, até as histórias totalmente reais, tem algo real ali, tem algo baseado em alguma coisa. Não é do nada que é criado aqueles universos, aqueles mundos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, a Nárnia, são mundos irreais, porém você pega coisas reais dentro dele, né? Fatos reais dentro dele. Porque senão você não consegue comparar com a sua vida, você não consegue colocar o aprendizado dentro da sua vida. Igual o Nárnia, que é sobre Jesus, que é sobre Deus, que é sobre espiritualidade, você coloca toda a parte espiritual, toda a parte da religiosidade num leão, uma feiticeira, num guarda-roupa, para as crianças poderem entender o que é Jesus, o que é Deus, o que é fé, o que é religião. Então, o autor foi muito, muito criativo, muito inteligente para ensinar para as crianças da época o que era religião, para mostrar fé para as crianças, né? E eu amo Nárnia, por exemplo. Eu amo, porque mostra igual Deus como um leão, né? Um ser da selva, Nárnia como se fosse o céu. Então, assim, como que ele conseguiu criar um universo daquele para mostrar para as crianças a fé, a religiosidade, com um universo totalmente criado e real, mas que você consegue colocar para a sua vida real. Você consegue imaginar que Deus é algo superior, como o leão é na selva, um ser que manda em tudo, né? Então, assim, você consegue fazer isso, você consegue passar para a sua realidade, né? Então, assim, é isso que o livro faz, né? A história faz com a pessoa. Então é isso que o autor tem que fazer. Você que está começando a escrever tem que saber o que você está falando, né? Mesmo que sendo uma história irreal, mesmo sendo uma ficção, tá certo? Você tem que saber o que você está falando, para você poder convencer o leitor, para o leitor conseguir entender o que você está falando, para ele conseguir colocar aquilo para a vida dele, tá certo? E aí eu terminei com o romance policial, né? Que foi o Código da Vinci. E eu disse para vocês que o Código da Vinci é perfeito, o livro tá aqui, é esse livro aqui. Ele é maravilhoso, não tem, assim, tem, lógico, alguns pedaços do livro tem no filme, porém o livro dá de 50 mil a 0 no filme, então leiam o livro, tá? Não vão no filme só. Apesar dos atores serem muito bons, o filme ser muito bom, eu gosto muito do filme, mas o livro dá de 50 mil a 0. Então, leiam o livro, né? Assistam um filme também, é bacana você comparar os dois, você fazer essa comparação, você conseguir entender qual que é o iceberg do livro pro filme, né? Igual aquele desenho que a gente vê, aquela foto que a pontinha do iceberg é o filme e todo o resto para baixo é o livro, é mais ou menos isso, você vai conseguir comparar o filme com o livro, você vai conseguir entender por que os autores, os professores pegam tanto no pé dos alunos para lerem, né? Porque realmente é aqui que está a essência de tudo. É aqui que você aprende a falar melhor, a escrever melhor, a ler melhor, a interpretar texto, a se preparar para o mundo. Porque desde a hora que você levanta, a hora que você vai dormir, você está em constante aprendizado. Você está em constante leitura. Você lê e fala o tempo inteiro, né? Até quem não fala realmente por áudio, vamos dizer assim, por voz, está falando constantemente com gestos, com símbolos. Todo mundo fala, todo mundo lê de alguma forma, né? Até quem não enxerga lê com os dedos. Ou seja, todo mundo tem constante aprendizado, né? Então é para isso que serve o curso de escrita, para ajudar vocês a se preparar para o mundo, né? Então, para quem almeja ser um escritor, vai conseguir. Para quem não quer ser um escritor, mas almeja se tornar melhor, vai conseguir. Então é isso que eu estou aqui, para ajudar vocês. Então, continue me mandando as dicas de vocês, continue me mandando as sugestões de vocês. Eu estou muito contente com os comentários, estou muito feliz com as dicas que eu estou recebendo. E o pessoal me pediu para estar dizendo, para estar explicando como é o meu processo criativo. Então, eu prometo fazer um vídeo na próxima aula, ou talvez mais pra frente, sobre como é o processo criativo, como eu crio os meus personagens, como que eu faço os meus livros, que eu sou meio doida, mas cada autor tem o seu jeito, né? Tem a sua forma de criar, né? Então, assim, eu espero mostrar pra vocês um pouquinho do meu ponto de vista, pra ver se vocês conseguem se identificar,
né? Eu vou mostrar como que eu crio, como que eu trabalho, como que eu escrevo os meus livros. Eu tenho uma peculiaridade, vamos dizer assim, uma particularidade, que eu escrevo sempre o final do livro antes de escrever o livro. Então, porque eu sei para onde eu quero que a minha história vai, né? Então eu sempre escrevo o primeiro e o último capítulo primeiro, né? Antes de escrever a história. Então, assim, eu tenho as minhas, vamos dizer assim, as minhas peculiaridades, né? Eu sou meio doida, vamos dizer assim. Mas eu vou compartilhar tudo com vocês. Combinado? Eu espero que a aula de hoje foi uma aula, né? Eu só mostrei mesmo os livros para vocês. Ah, e o pessoal pediu para mim também falar sobre o mim e o eu, né? Eu não falei ainda nem do mas e do mais. O pessoal pediu para que eu falasse melhor, né? Argumentasse melhor sobre o mas e o mais, né? O pessoal não conseguiu, tem gente que não consegue ainda entender ou fazer a separação do que é o mas e o que é o mais. E o eu e o mim, onde colocar cada um, quando você pode falar o eu, quando você fala o mim, né? Será que o mim tá errado? Não, você pode usar o mim muitas vezes, né? Para mim ou para eu fazer, né? Eu vou estar explicando tudo isso para vocês numa próxima aula, tá bom? Para esse vídeo não ficar muito comprido, né? Então vamos deixar mais curtinho. Combinado? Então, uma excelente semana para vocês, um beijo e até a próxima semana.